Oi, gente querida, boa tarde, graça e paz para todos vocês. Estamos iniciando aqui a nossa primeira videoaula, promovida aqui pelo CPTEL, nosso centro aí de pesquisas e estudos em teologia. E antes tarde do que nunca, né? Já prometi para vocês isso desde o dia 1º de dezembro, e só agora eu estou conseguindo gravar essa aula para vocês, por causa da correria que a gente teve por aqui. Mas vamos lá. Alguém já até falou no grupo lá da possibilidade de nós tornarmos o nosso curso através de videoaulas. Eu estou pensando nisso também, e se houver aí, inclusive, a aceitação de todos, a gente pode começar a pensar nisso também, tá? Mas vamos a que viemos. A nossa aula hoje é sobre a homilética, tá? E o que é a homilética? Homilética nada mais é do que a arte de pregar. E o que é a arte de pregar? Falar de Deus às pessoas. E as pessoas estão carentes, estão necessitadas, estão precisando ouvir falar de Deus. É algo interessante. Eu também vou poder acompanhar um pouquinho da apostila que vocês têm e vou trazer outras informações, tá? Mas é interessante também que a questão da homilética, a gente também se preocupar com aquilo que a pessoa está ouvindo, como que essa pessoa está ouvindo, como que a gente está chegando e como está chegando a mensagem que estamos apresentando aos nossos ouvintes. Então, isso é homilética, essa preocupação é uma arte divina, é um dom divino que Deus nos concede para que nós possamos então compartilhar com as pessoas as verdades que só Deus pode produzir através de nós também. Existem pelo menos 2 erros dentro do estudo da homilética, do entendimento sobre a homilética, e o primeiro deles é que a preparação é desnecessária, ou seja, você não precisa estudar, você só precisa orar, você só precisa estar num tempo de devocional com o Senhor, e o Senhor vai te iluminar, o Senhor vai trazer todas as mensagens, todas as informações, todas as pepitas, que eu gosto de dizer, da sua palavra para nós. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter um preparo. É por isso que vocês estão estudando teologia, para que vocês recebam ferramentas para serem melhor usados diante de Deus como um instrumento nas mãos dele. E o outro sentimento errado, ou outra maneira errada de ver a homilética, é que tudo se baseia na capacitação humana. Existe o teólogo que entende muito de teologia, entende muito da Bíblia, conhece muito a Bíblia, certo? Existe outra arte, que é a arte da homilia, que é transmitir esse conhecimento. E para transmitir esse conhecimento, é necessário a gente ter um dom de Deus, a ajuda do Senhor. Então não adianta somente o estudo, o preparo intelectual e teológico. É necessário também buscar uma dependência do poder e da ação do Espírito Santo na nossa vida. E precisamos entender também que pregar a palavra de Deus é um dos maiores privilégios dado ao ser humano. Ou seja, qualquer um pode ler, qualquer um pode estudar, mas pregar com eloquência, pregar com inspiração, pregar com verdade e pregar na dependência de Deus é um privilégio que todos nós precisamos buscar. Continuando um pouquinho mais, como é que a gente imagina uma boa homilia, uma boa pregação, uma boa comunicação da palavra de Deus? Isso está na apostila de vocês, e eu coloco lá que a primeira coisa é sabermos esperar no Senhor. Tem tanta gente que quer pregar a palavra de Deus e usa, assim, às vezes, de alguns minutinhos no final da noite, no início do dia, antes de começar uma atividade, para poder tentar trazer alguma coisa ali, montar um estudo, alguma coisa assim, para os seus ouvintes. E não pode ser assim. O preparo da mensagem exige um tempo, uma espera, ou seja, uma inspiração que vem de Deus, vem de dentro para fora e de fora para dentro na nossa vida. Então, nós deveríamos buscar sempre, ao preparar um sermão, sempre preparar uma homilia e nos prepararmos para isso, ter esse tempo de esperar em Deus. Não à toa o Salmo 40, através de Davi, vai nos ensinar isso. Esperei com paciência pelo Senhor.
O segundo ponto dentro desse preparo é que nós precisamos entender que o nosso objeto de estudo é a Bíblia. Então não adianta buscar livros, comentaristas e outras coisas, nós precisamos buscar na Bíblia o que a Bíblia tem para falar com a gente. Eu sempre tenho dito, vocês já me conhecem aí, não tenham medo de problematizar os textos bíblicos, perguntem para o texto e deixem o texto responder e surpreender vocês. Outra coisa importante também nesse preparo é sempre ter um caderninho de anotações, porque ao longo da leitura, ao longo do estudo, vão surgindo iluminações da parte de Deus. Veja só, não são revelações, a revelação já está completa, mas iluminação é aquele ponto em que o Senhor vai nos capacitando para descobrir aquilo que já está revelado. Isso é iluminação. E aí então nós vamos recebendo do Senhor, por causa do tempo de espera na presença dele, vamos recebendo do Senhor essas informações que só o Espírito Santo dele pode nos dar. O outro ponto também do preparo é que nós precisamos também nos abrir para uma purificação através da palavra, ou seja, aquilo que eu vou pregar, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou comunicar aos outros precisa ser comunicado a mim primeiro, precisa ser comunicado a nós, a você que se propõe a pregar a palavra de Deus, a dar um sermão, a dar um estudo, a trazer uma palestra. Ou seja, antes de chegar no receptor que serão os seus ouvintes, precisa passar por mim e por você, que somos as pessoas que estão preparando e estão tendo o privilégio diante de Deus de não somente preparar, mas também de comunicar essa grande verdade. Então, voltando um pouquinho lá na nossa aula de hermenêutica, eu quero só lembrar para vocês, então, o que nós temos? Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Dessa Bíblia nós temos um texto, esse texto ele tem um contexto imediato e ele tem um contexto geral. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós já falamos muito sobre isso na hermenêutica, tá? Que é a arte de interpretar. Então, essas duas disciplinas do curso de teologia, elas caminham juntas, mas obrigatoriamente. A hermenêutica você interpreta, você busca retirar todas as lições possíveis de um texto, e a homilia é a capacidade, é o instrumento que Deus dá para podermos comunicar aquilo que a hermenêutica produziu em nós e quer produzir também através de nós. Então, o nosso livro-texto é a palavra de Deus. Esse livro-texto, ele tem uma gama imensa de outros textos. Eu vou escolher um texto desse e saber que esse texto ele tem um contexto. Ele não pode ser retirado do seu contexto. Tem que ser analisado no contexto imediato, que é o principal, e o contexto geral, que vai nos dar, então, uma visão um pouco mais abrangente daquilo que nós estamos falando. Quais os passos, então, na montagem de um sermão, ou de um bom sermão, ou de uma boa homilia, que é a comunicação, tá? Então você pode até montar um bom sermão, mas se você não tiver também uma boa comunicação, esse sermão pode ser prejudicado quando chegar nos ouvidos das pessoas que você quer alcançar. Então vamos lá, vamos pegar alguns passos para poder montar um bom sermão. Primeira coisa, entenda o que é uma pregação. Então veja só, a pregação é a voz de Deus na terra. Presta atenção nisso, a pregação é a voz de Deus na terra. Então nós nos tornamos boca de Deus, voz de Deus no coração das pessoas que estão recebendo aquela mensagem. Vale ressaltar que a pregação, ela não é e não pode ser um discurso vazio. Como também ela não deve ser comparada com uma aula, certo? A aula você dá num seminário, uma escola bíblica dominical, então é preciso que precisa distinguir. É Deus falando através de nós, mas aquilo não é uma aula, nós não somos professores. Nós podemos e devemos manter uma sequência lógica numa pregação, mas não podemos esquecer que não é uma aula, nós estamos apresentando uma mensagem, algo importante para a pessoa, gastando ali 30 ou 40 minutos, e temos que usar de todos os instrumentos possíveis para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Então a pregação, ela é um evento específico, único, que transmite verdade de Deus às pessoas, ao povo, à igreja, tá? De uma maneira bem prática. Por isso é que a gente precisa trabalhar bem a questão da homilética.
Qual é que é o segundo passo que eu quero dar para vocês aí? Você precisa ter um tempo de relacionamento com Deus. E aqui eu estou trazendo aquela introdução lá, esperar em Deus. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós entendemos que nós precisamos nos desligar de outras coisas, de outros afazeres e nos conectar com o mundo espiritual. Ter a nossa mente, o nosso coração, ter a nossa atenção, ter tudo que nos envolve voltado para esse mundo espiritual. Então, tem uma frase que eu falo sempre que quem não fala com o Deus do povo não pode falar com o povo de Deus. Então, vou repetir essa frase para você que eu gosto bastante. Quem não fala com o Deus do povo não pode falar com o povo de Deus. Ou seja, se eu não me comunico com o Deus, eu também não tenho autoridade e autorização para falar desse Deus às pessoas. Então as duas coisas precisam andar juntas. Então o que nós precisamos? Separar um tempo, um dia, um momento com Deus para podermos estar recebendo de Deus aquilo que Deus quer que nós transmitamos aos nossos ouvintes. Qual é o terceiro passo que eu quero dar para vocês? Escolha o texto que você vai pregar, tá? Como é que se faz isso? Você escolhe o texto orando, você começa clamando ao Senhor: Senhor, eu tenho uma incumbência de proclamar a Tua palavra. E o que o Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor quer que eu comunique? Comunica comigo, fala comigo, me ajuda a ser instrumento nas mãos do Senhor e o Senhor vai lhe ajudar. Então, oração, a escolha do texto ela é fundamental. Depois desse tempo de oração, você então vai buscar. É claro que você já recebeu do Senhor algumas orientações, o teu coração já está ardendo em cima de um tema ou outro, e alguns textos então começam a fluir, a pensar, você começa a pensar sobre esses textos, e aí então é a hora de você ir para a Bíblia, e você vai encontrar na leitura bíblica um texto que vai brilhar aos seus olhos, e você então vai dizer: esse é o texto que o Senhor quer que eu fale dele. Aí é hora de você então se debruçar no mesmo para poder começar a preparar o seu sermão. Quarto passo: a pregação ela envolve conhecimento e estudo, ou seja, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 já vai falar isso com a gente, tá? Então é por isso só e somente por isso que nós temos que entender que não sou eu a pessoa principal na pregação de um sermão, não, é a palavra de Deus. Nós somos os transmissores, ou seja, aquelas pessoas que são instrumentos de Deus, tá? Mas o poder ela está envolvido, ou a palavra ela envolve o poder e ela leva esse poder no coração e nos ouvidos das pessoas. Então, envolve conhecimento e estudo. Só que, para nós podermos apresentar esse poder, lembra que o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ou seja, ele tinha conhecimento. Então, essa dependência e essa coerência com aquilo que está se pregando faz parte. Só que é necessário mais ainda. É necessário que nós busquemos ter mais conhecimento sobre o texto que foi escolhido. É aí então que a gente começa a pensar no contexto imediato e no contexto geral, porque esses dois contextos vão me dar uma análise mais aprofundada do texto aquele texto que eu escolhi para pregar a palavra. Então ela envolve conhecimento e envolve muito estudo da parte daquele que vai pregar, tá? Quinto passo: elabore um esboço de pregação. Esse passo é importante demais, sabe por quê? Porque principalmente para aqueles que estão começando, é bom ter um esboço, tá? E o esboço não é algo que vai ser lido como se fosse um discurso na frente. O esboço, o que é? São aquelas ideias que você vai tirando, através do Espírito Santo, daquele texto ali, e você vai esboçando. É como se fossem as partes e as subdivisões, ou as divisões e as subdivisões desse texto que você vai pregar, tá? Então, se você pensar num esboço geral de maneira bastante prática, ele precisa ter uma introdução, ter um desenvolvimento. E qual que é a parte do desenvolvimento? São as partes ou as divisões que você vai propor às pessoas que estão lhe ouvindo, tá? Parte 1, parte 2, parte 3.
as subdivisões que estão ali, esse desenvolvimento. E depois a conclusão, porque você precisa fechar tudo isso de uma maneira resumida e colocar no coração, no colo da pessoa que está lhe ouvindo. Então, é importante elaborar um esboço, principalmente porque quando você estiver pregando, você tem aquilo como um guia, como um suporte para você poder não se perder na sua maneira de comunicar a palavra de Deus. O sexto passo, tá? É pregar para você mesmo. É como se você estivesse diante do espelho, tá? E você então, aquele sermão que você vai pregar tipo no domingo, aí você chega na sexta-feira, depois que tudo foi resolvido, está quase na hora de dormir, aí então aquele silêncio da noite, início já quase de madrugada, você diante do espelho e começa a pregar e você vai estar se vendo. E aí então, esse ato de se ver, você vai ter oportunidade de ver a sua gesticulação, a sua entonação de voz, você vai ter oportunidade também de ver a sua postura física, vai ter oportunidade de observar o seu olhar para as pessoas. Então é necessário você ter esse treinamento, e eu digo isso para aqueles que estão iniciando nessa linda, difícil arte de pregar, de comunicar a palavra do Senhor, tá? Chega então o grande dia da pregação. Quando chega o dia, eu acredito que a gente deva se sentir inseguro. Eu prego há 32 anos, ou eu posso colocar 36 anos, porque os 4 anos de faculdade teológica eu já pregava também, já dirigia igrejas, já dirigia congregações, dava palestras e tudo, porque eu tive o privilégio de crescer dentro de uma igreja, isso facilita muito a vida da gente, né? Então, o dia da pregação, ele é um dia que pode até causar um certo desconforto, porque a gente fica naquela, meu Deus, à noite eu tenho que pregar, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que pregar, tá? Então, vai chegar esse dia, e é um dia em que você deve tê-lo como um dia especial. Procure se envolver cada vez menos com as coisas da sua vida no dia a dia, envolver em discussões, envolver com outras preocupações. Retire aquele dia para ter uma proximidade do Senhor. Isso vai te preparar emocionalmente e psicologicamente na hora da pregação. Coisa ruim é quando você sobe para o púlpito preocupado, quando você sobe para o púlpito nervoso com alguma coisa que está acontecendo. Não à toa, eu não atendo ninguém aqui no gabinete antes da mensagem. É um tempo meu de oração, de preparo, de tranquilidade para poder subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Depois do culto é outra coisa. A gente pode até pensar, mas antes não, porque aquele é o meu momento e a gente precisa estar bem psicologicamente e emocionalmente. Aí chega então o oitavo passo, que é o momento da pregação. Esse é o momento em que você deve entender tudo o que eu precisava fazer, eu fiz. Agora eu vou colocar na prática, eu vou ser usado pelo Senhor. A pregação vai falar com a igreja. Aquilo que você preparou é uma comunicação de Deus para a igreja ou para as pessoas que estarão te ouvindo. E uma coisa que precisa ser dita é o seguinte: quando começar uma pregação, não vá pedindo desculpas, tá? Gente, olha, eu nunca preguei. Gente, me perdoa. Gente, olha, foi muito difícil. E não, para com isso. Ninguém precisa saber que você está inseguro. Ninguém precisa saber que você não é um grande pregador, correto? Ninguém precisa, só você e Deus, tá? Esse é o momento em que você então se apresenta e diga: estou aqui como instrumento de Deus e eu vou ser o melhor instrumento de Deus na vida de todos vocês que estão ouvindo. E aí então vem o nono passo, certo? Que é depois da pregação, você tem aquela sensação de dever cumprido, tá? O pregador, ele é um eterno discípulo de Jesus Cristo. Isso significa que nós vamos ser eternos alunos, nós sempre vamos aprender. E o aluno que é aluno de verdade se compromete a buscar sabedoria em Jesus através do Espírito Santo. Sabedoria na sua palavra através do Espírito Santo. Então é necessário você entender, aquela mensagem que você pregou, não joga fora. Não, você vai poder pregá-la de maneira melhor ainda em outras ocasiões, porque você vai trabalhar a mais, você vai se aprofundar mais no estudo, você vai ficar menos tenso, e cada vez que você pregar a mesma mensagem, aliás, ela nunca será a mesma mensagem, porque sempre será acrescida de coisas novas, de informações novas. Então,
Nunca jogue uma pregação fora. Pregue uma, duas, três, quatro, cinco. Quando você estiver pegando pela 10ª vez, você vai dizer assim, agora ficou boa. Porque você já tem todas as informações necessárias àquele texto. Tá certo, gente? Esse é o 9º passo. Esses 9 passos formam aí essa caminhada rumo ao preparo e à pregação, à comunicação da palavra de Deus, que se chama-se homilética, a arte de falar de Deus às pessoas, ok? Vamos para o 2º capítulo, então. Qual é ele? Quais são as 4 áreas da pregação? Isso, inclusive, está na apostila de vocês. O conceito. O que é o conceito na pregação? É a atitude de você obter o tema original, ou seja, você não vai impor ao texto um tema que você quer, você tem que buscar o tema original. Por exemplo, você vai pregar sobre a parábola do filho pródigo. Você quer usar aquilo de uma maneira prática em outra circunstância. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas nunca exclua na sua hermenêutica, na sua interpretação, o tema original. Por que é que Jesus contou aquela parábola? Qual foi o propósito de Jesus ao contar aquela parábola? A quem Jesus queria atingir? Qual era o público de Jesus que Jesus gostaria de atingir ao contar essa parábola? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Você pode até fazer uma teologia prática, fazendo com que isso de maneira prática chegue a alguém dentro de um tema que você quer explorar. Mas nunca se esqueça, o tema original precisa ser levado em consideração. Qual é a segunda área na pregação? A composição. O que é isso? É a descoberta do conteúdo. Então, a partir do momento que você está estudando, tudo aquilo que eu falei anteriormente agora vem na sua mão. E isso é o quê? É o conteúdo do teu estudo, é o conteúdo da tua pregação, é o conteúdo daquilo que você quer falar. A partir do conceito e da composição, você vai partir então para a construção. Ok? Aí então você já começou agora a detalhar o seu sermão ou o seu estudo. E a partir então da construção vem o último ponto, que é a comunicação, tá? Então quais são as 4 áreas dentro da homilética, dentro do conceito da pregação? É o conceito geral, a composição, que é o conteúdo, a construção, ou seja, a estrutura do sermão ou do estudo, e finalmente a comunicação. Então, repetindo, conceito, composição, construção e comunicação, ok? Quais são as características de um bom sermão? É o item 3 para vocês agora. Isso aqui eu vou ler rapidamente para vocês, tá? Isso está na apostila também. Primeiro, o sermão precisa ser baseado na Bíblia. Tem que ter passagem bíblica. Segunda coisa, tem que se considerar o real sentido da palavra, do texto, do versículo, da parábola, aquilo que está sendo pregado, tá? As verdades eternas contidas ali dentro daquela palavra precisam ser extraídas e devidamente comunicadas. Nós podemos sim usar todos os métodos de estudo bíblico na preparação dessa palavra em busca de um bom sermão. E os ouvintes, eles devem ser chamados para obedecer. Ou seja, nós precisamos pegar os ouvintes e colocá-los dentro da nossa mensagem, para que eles se sintam coparticipantes e, a partir de então, discípulos daquilo que daquilo que foi apresentado a eles. Isso são características de um bom sermão. Lembra da aula de hermenêutica que eu coloquei aqueles 4 conceitos para vocês? Observação, interpretação, contextualização e aplicação. Quero lembrar vocês disso porque isso é extremamente importante na preparação de um bom sermão. O que é observação? Observação são perguntas gerais que você faz ao texto. Que perguntas são essas? Com que se relaciona a observação? Com quem? Lembra bem as perguntas que tem que fazer. Quem? Ou seja, pessoas que estão envolvidas no texto. Quando? Qual é o tempo que está acontecendo aquilo ali? Onde? Os locais que estão acontecendo aquilo ali. Quanto? No que diz respeito à intensidade ou à quantidade daquilo que está sendo estudado. Então, dentro da observação, quais são as perguntas que são feitas? Quem? Pessoas? Quando? Tempo? Onde? Locais? Quanto? A intensidade ou a quantidade dos acontecimentos. Isso é observação.
A interpretação também são perguntas gerais. Em que se baseiam essas perguntas gerais? Por quê? Quais são as razões que aquele texto foi escrito? Quais são as razões que aquilo foi dito? Quais são as razões pelas quais aquele texto está sendo apresentado? O que está sendo? Qual é o significado disso que vocês estão observando? Por quê? Tem a ver com a importância. E o que? Quais são as exigências que o texto traz para a gente? Isso geralmente é usado no final da mensagem, quando você vai fazer um apelo ou vai fazer um desafio aos seus ouvintes. Então, quais são as perguntas da interpretação? Por quê? O que? Por quê? E o que? O porquê, razões. O que? Significado. O outro porquê, a importância. E o que? Quais são as exigências? Terceira coisa, que é contextualizações, que também são perguntas gerais, que necessitam de respostas. Como era na época em que o texto foi escrito? Nunca se esqueça. O que era? O que está sendo tratado ali? É doutrina? É profecia? É uma história? É uma parábola? Cada uma dessas coisas merece uma hermenêutica diferente para você poder ter uma boa homilética. O que é? No que significa a época de hoje, é que você vai trazer de lá para cá, para ver como que isso funciona. Como posso aplicar uma leitura da minha cultura e ver se isso cabe dentro da minha cultura, porque às vezes tem a ver só com a cultura judaica ou judia, tá? E não tem nada a ver com a gente aqui. Lembra daquele contexto lá muito discutido, quando Paulo manda as mulheres ficarem caladas na igreja? Isso é a cultura do povo judeu, não é a cultura do Brasil. Então não dá para trazer para cá e muito menos fazer uma aplicação. Isso tem que ficar lá, tá? Então, dentro da contextualização, como era a época passada, o que era doutrina, parábola, etc., o que é hoje, como que eu posso aplicar hoje na minha cultura e como eu posso trazer isso de uma forma direta para as pessoas que estão me ouvindo. Se isso é possível, amém. Se isso não é possível, a gente nem faz citação aplicativa, tá? E por último, a aplicação. A aplicação tem a ver com 3 conceitos. Como funcionaria isso? Qual é a importância disso na minha vida? Quando eu aplico isso, ou seja, em quais ocasiões eu posso usar aquilo que eu ouvi hoje através da pregação ou do sermão? E quem é que está incluído nesta aplicação? Eu estou incluído? O pregador está incluído? A família está incluída? Os filhos? As autoridades? A igreja? Ou seja, todo sermão ele tem um foco, ele tem um objetivo a ser alcançado. E às vezes, na sua aplicação, você tem que saber fazer essa divisão, porque não dá para fazer aplicação para todas as pessoas, mas dá para fazer a aplicação de uma maneira objetiva. Então, a aplicação tem a ver como funciona, quando aplico e quem está incluído, ok? Estamos chegando à metade da nossa aula, e olha, nós estamos ali com 26 minutos, 28 minutos, não sei, alguma coisa assim, mais 15 minutinhos a gente termina, e para não cansar muito vocês também, tá? E vocês também vão ter a oportunidade de assistir essa videoaula dentro do tempo de vocês, ou seja, dá uma pausa, depois continua, não fica esse tempo todo olhando para minha cara aí cansativo, não é isso? Vamos lá então continuar? Muito bem. Quais são as características agora do pregador? Eu falei da pregação, ok? Do sermão. Agora, quais são as características do pregador? 3 coisas. Não se esqueça disso. Primeiro, o pregador precisa estar com Jesus. Você vai encontrar esse texto lá em Atos capítulo 4, versículo 13, tá? O pregador precisa estar com Jesus. Segundo, o pregador precisa falar como Jesus. Mateus 26, 73. Olha que interessante essa segunda característica do pregador. O primeiro, estar com Jesus, e o segundo, falar como Jesus. O que significa falar como Jesus? É ter a autoridade que ele tinha para poder falar das coisas do reino do Pai. Nós precisamos ter isso vindo de Deus, tá? Então, primeira característica, estar com Jesus, Atos 4:13, falar como Jesus, Mateus 26:73, e falar de Jesus, certo? Atos capítulo 4, versículo 20. Então, estar com Jesus, falar como Jesus e falar de Jesus.
porque nós temos muitas e muitas pregações que falam de tudo, tudo menos da pessoa de Jesus. E o bom pregador tem como característica isso, ele fala de Jesus, porque ele é o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Agora então, já falei sobre as características do sermão, já falei das características daquele que vai pregar o sermão, eu e você, e agora então, algumas dicas para você, que serve para mim também, que eu já passei por isso, hoje a gente já tem mais experiência, né, mais técnica adquirida com o passar do tempo, mas serve em qualquer circunstância, tá? Algumas dicas na hora de pregar, de compartilhar, de comunicar o sermão. Respire forte e procure relaxar, tá? Agora nós vamos convidar o irmão tal ou a irmãzinha tal, que vai ser o nosso pregador ou pregadora desta noite. Aí dá aquele frio na barriga, na minha dá até hoje, tá? Dá aquele friozinho na barriga. Enquanto você está se encaminhando para o púlpito ali, ou para o local onde você vai se posicionar, respira forte e relaxa, tá? Quando você respira, você oxigena o cérebro, e aí você então, isso então vem facilitar os seus pensamentos, é como se estivesse abrindo, né? Abrindo algo dentro de você assim, para que você possa então comunicar a palavra do Senhor. Outra coisa, nunca comece um sermão sem orar. E a oração vai dizer que você crê no Senhor que te preparou para aquela pregação. O Senhor que te preparou para a pregação é o mesmo que te vai capacitar na comunicação daquela pregação. E a outra dica, nunca vá para um púlpito, nunca vá diante das pessoas. Você foi privilegiada com a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Nunca vá sem um bom preparo. Estude o máximo que você puder, peça tempo. Você pode trazer a palavra amanhã? Não posso, eu não tenho tempo para poder me preparar. As coisas de Deus não podem serem feitas desta forma, tá? Então, respira forte para relaxar, ore, e a oração vai dizer, eu creio no Senhor que me ajudou a preparar e Ele vai me ajudar também a comunicar, e estude muito bem a palavra do Senhor, tá? Lembra que esse sermão que você vai pregar agora, ele tem as suas divisões. E quais são as divisões de um bom sermão? Introdução, transição, divisões, o tema e a conclusão. São essas as divisões. Eu vou repetir: introdução, transição, divisões, o tema e a conclusão, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre, rapidamente, o que significa uma coisa, cada coisinha dessa que eu falei com vocês, tá? O que a introdução é? Ela tem o objetivo de chamar a atenção do ouvinte, é um meio de começar a falar, é o início de todas as coisas. É a sua apresentação, é a minha apresentação ao público, certo? É também um quebra-gelo, ou seja, você está meio que impactado com o pessoal que vai te ouvir, o pessoal está impactado com aquilo que vai sair da sua boca, do seu coração. Então, pode-se fazer ali então um tipo de brincadeira, pode-se contar uma experiência, alguma coisa bem rápida, porque é apenas a introdução, e olha, não é a introdução da mensagem ainda, é a introdução da sua fala, é a sua apresentação. Depois é que vem, então, a questão da introdução na mensagem, no sermão que você vai pregar, e já eu vou falar sobre isso, tá? Então, o primeiro ponto é essa introdução. O segundo ponto é a transição. E o que é a transição? Resumidamente, é a narração com as suas próprias palavras do texto lido, tá? Então, procurando inicialmente tirar algumas dúvidas das pessoas que estão inseridas naquilo ali. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei em aula para vocês, concupiscências. Se o texto fala sobre isso, que é o texto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, você já inicia falando, gente, eu vou falar sobre esse texto tem uma palavra X, e a maioria das pessoas não sabe, eu quero trazer para você essa informação, o que significa concupiscência. Naquele momento, você já está introduzindo e ao mesmo tempo fazendo uma transição daquilo que você quer falar. E você já ganhou o público para você, porque eles se interessaram por aquilo que estará vindo de você dentro daquela pregação, tá? Terceiro ponto é o tema, né? O que é o tema? É uma proposição sobre o qual o pregador vai falar, tá certo? Ou seja, é um título,
você vai dar um tema, olha, vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre o amor ao próximo, vamos falar sobre o amor à igreja, o amor, ou seja, o amor ele tem várias e várias nuances que você pode explorar, mas você precisa detalhar esse tema, tá? E para um bom tema, a gente precisa observar algumas coisas, tá? Eu quero passar para você essas observações, as características que identificam um bom tema. Primeira delas, ela deve fluir naturalmente do texto, você não precisa forçar o texto, não inventa aquelas palavras pomposas, aquelas coisas não. Naturalmente tem que vir do texto, tá? Esse título. Não pode ser extenso, tem que ser algo como um outdoor, uma frase objetiva que a pessoa leu e gravou. Ela não tem que ficar decorando aquilo, naturalmente aquilo já fica na sua mente, certo? Procure nunca ser negativo, tá? Nunca ser negativo na sua proposta. Você pode até falar de coisas negativas na mensagem, tá? Mas na mensagem você vai ter como trabalhar aquilo e inverter aquela situação. Agora, numa proposta temática, não. Alguém vai ler aquilo ali e às vezes vai embora. E leu é muito negativo, tá dizendo assim, as consequências do pecado. Isso é negativo, correto? Então você pode falar do pecado, mas não necessariamente falar das consequências dele como um tema. Você pode falar assim, olha, o pecado na vida do ser humano, o pecado aos olhos de Deus, compreendendo? Compreendendo o pecado, lições sobre o pecado, mas nunca vá direto já batendo na pessoa não, que às vezes ela desanima daquilo que você vai falar, porque ninguém quer apanhar, muito menos num sermão, tá? Outra característica, deve sintetizar o assunto do sermão, ou seja, aquilo que você vai falar, na sua proposta, a pessoa já entende que, olha, vai vir coisa boa daí. Então, sintetiza aquilo que você vai falar. E outra coisa, que é super importante, deve ser uma proposição onde você possa obter respostas, tá? Então, se você vai falar assim, olha, o amor de Deus pela igreja, entende? Aí você então tem um título, um tema que vai te propor, ou pelo menos vai te proporcionar, melhor dizendo, uma gama muito grande de explorações. Então você pode perguntar o que é igreja, você pode falar sobre a igreja do Senhor, as benesses de participar da igreja do Senhor, os objetivos da igreja do Senhor, você pode desenvolver sobre o amor de Deus, pensando sobre quem é esse Deus e por que que ele ama a sua igreja, por que que Cristo vai voltar pela sua igreja, ou seja, o tema ele abre um leque de opções para você poder trazer um conteúdo legal para os seus ouvintes, tá certo? Divisões. O que são as divisões? São os subtítulos, você tem um título, e aí você vai ter divisão 1, 2, 3 ou 4, que seja, dependendo da sua proposta de elaboração do sermão. Então, as divisões são esses subtítulos que você vai dar ao tema principal, tá? Então, usando o exemplo que eu acabei de falar para você, o amor de Deus pela igreja. Então, você pode colocar assim, primeiro ponto, o que é a igreja? Segundo ponto, por que que o amor de Deus se revela na igreja? Terceiro ponto, por que que a igreja precisa corresponder? Como a igreja pode corresponder ao amor de Deus? Depois, um outro ponto, até quando o amor de Deus vai alcançar a igreja? Ou seja, você vai fazendo divisões, e essas divisões elas precisam ser sequenciais e lógicas, tá? Que leva a um final bonito, um final onde todos consigam entender a sua proposta temática. E aí então vem a conclusão, certo? E a conclusão o que que é? É o resumo de tudo que você disse, tudo que foi exposto. E o resumo deve sempre, essa conclusão, ela deve sempre conter uma aplicação prática ou até mesmo um apelo. Quem sabe pode ser aí um apelo evangelístico, pode ser um apelo para um quebrantamento, pode ser um apelo a um momento de perdão, ou seja, tem várias coisas que a gente pode explorar dependendo do público-alvo a que nós estamos atingindo, ok? Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Dentro dessa proposta, então, do sermão, nós temos a introdução, não se esqueça, a transição, tá? O tema ou o título, que é a proposta que você vai falar, as divisões, e você encerra com conclusão e aplicação. Vamos repetir tudo isso? Introdução, transição, tema ou título, divisões e a conclusão.
Esta é a estrutura de um bom sermão. Se você conseguiu colocar tudo isso aí dentro de um conteúdo legal, você com certeza vai ser usado tremendamente por Deus, tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa analisar também, dentro desse capítulo, é a possibilidade do uso de ilustrações, tá? Em que consiste ou quais são as razões para o uso de ilustrações? A primeira coisa, ampliar a possibilidade de compreensão dos ouvintes. Uma ilustração pode trazer e elucidar uma verdade que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender, tá? Então, ampliar essa possibilidade de compreensão. Qual que é a segunda característica da ilustração, ou pelo menos a proposta da ilustração? Promover da clareza ao tema. É como se uma sala escura, alguém abre a janela e a luz entra, mostrando tudo que está ali dentro, tá? E você sabe que Jesus usou muito dessa estratégia, porque é uma estratégia abençoada e abençoadora, tá? Agora, as ilustrações não podem ser usadas somente por ser usadas, tá? Primeiro, elas devem ser adequadas ao tema. Você não vai contar uma história, uma ilustração que não tem nada a ver com o seu tema, tá? Então você vai fugir do seu texto e vai tirar as pessoas do contexto e vai usar tudo isso como pretexto. Então toma cuidado. A ilustração tem que ter a ver, tem que estar ligada diretamente àquilo que você está falando. Outra coisa, não pode ser aquelas histórias longas, tá? O pregador americano, se você observar dentro de um sermão de um pregador americano, você vai ter ali um sermão de 60 minutos, que é o normal deles, tá? Vai ter ali 40 minutos de teologia, de pregação e mais 20 minutos, melhor dizendo, de pregação e todo o restante só de histórias. Eles adoram contar histórias, mas só que eles exageram na dose. Então nós temos que pregar mais e apenas usarmos de ilustrações e não fazer da ilustração a maior parte do sermão. Então elas não podem ser longas, certo? E elas não devem promover irreverências. O que eu digo irreverência? É a falta de respeito com a casa de Deus, com o momento do culto, com o momento da palavra que está sendo exposta ali. Elas podem até levar a pessoa a ter um momento de descontração. Descontração é uma coisa, irreverência, falta de respeito, é outra coisa. Então, a gente tem que ser criterioso nisto também. Aí então você me pergunta, pastor, quais são as fontes que eu posso usar para poder buscar ilustrações? Tem muitas. Agora, a principal delas é a própria palavra de Deus, recheada de histórias, de exemplos, de biografias, ou seja, você não precisa ir muito longe não. Você pode usar a palavra de Deus e deve buscá-la como a prioridade da sua fonte de informações. Mas você tem os noticiários, as notícias que chegam, aquilo que a imprensa está cobrindo e como está cobrindo. Tem experiências pessoais, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você pode expor uma pessoa sem ter autorização para aquilo, então cuidado. Se tiver que contar uma experiência pessoal, procure contar a sua, tá? Mas às vezes quando for usar a de outra pessoa, você precisa ser muito criterioso nisso, cuidado para não falar nomes, para não deixar que ninguém descubra quem é que está envolvido naquilo ali, tá? Pode ser um testemunho de outras pessoas, de algo, de um milagre, de uma bênção recebida, ou pode ser também de livros seculares. Existem muitos bons livros seculares, até de autoajuda, que estão por aí, revistas, que servem como fonte de ilustrações, tá? Então, não se esqueça isso. Então, como consideração final para essa aula de homilética que eu estou passando para vocês. Lembra que o pastor Luciano já passou um pouco, eu revi um pouco daquilo que ele disse e apresentei o restante da aula para vocês, tá? Só que aqui a gente tem uma maneira mais rápida, né? Não tem como a gente alongar com discussões, com perguntas e tudo. Vocês podem até passar as perguntas para mim através do WhatsApp, que eu respondo lá no grupo, ou então no privado, sem problema algum, tá? Então, considerações finais. Então, estudar a Bíblia sem dúvida alguma, uma aventura e é uma aventura maravilhosa, tá? Leva a gente, no bom sentido, a viagens extraordinárias, a experiências extraordinárias, mas, sempre tem um mas, né? Mas pode ser desastrosa quando nós não conseguimos entender o que nós estamos lendo.
Então, como é que você vai pregar aquilo que você não conseguiu compreender? Então, por isso é que a hermenêutica é necessária, a interpretação, antes da pregação, que é a homilética. Então, você entende e você prega, porque se você não conseguir interpretar, você pode pregar de maneira errônea, errada, inapropriada, e isso não deve acontecer com um bom pregador, tá? Então, por isso é que eu quero dar alguns conselhos finais para você. Nunca tenha preguiça de fazer uma boa leitura devocional. Leia o texto várias vezes. Eu tenho dito isso ao longo do curso com vocês aqui, tá? Leia o texto várias vezes. Lembra, Deus quer falar com você. Cada vez que você debruçar na Bíblia, não pense quem você vai alcançar com a pregação. Primeira coisa, Deus vai falar comigo, tá? Lá no início eu falei, espera em Deus, tá? Então, faça sempre uma boa leitura devocional. Segunda consideração final, o segundo conselho que eu dou aqui, use bem os seus ouvidos, tá? Deus pode lhe comunicar verdades através de outras pessoas, através de uma outra pregação, através de alguém falando alguma coisa para você, através de uma música cantada. Cuidado, observa, tenha esse tipo de atenção, tá? Use bem os olhos, observe onde você está, certo? O seu contexto, os seus relacionamentos. No tempo da preparação, Deus pode estar falando com você através do ambiente onde você se encontra. E outra, abra bem a sua mente. Deseje aprender, tenha esse desejo no coração, aprender. E não tenha uma mente fechada, tá? Você pode ser oriundo de uma criação mais tradicional, mais ortodoxa, certo? Mas abra a tua mente, quem sabe Deus está te levando para algo mais prático, mais simples, mais leve, menos tradicional. Toma cuidado, tá? Porque às vezes os seus conceitos que já estão dentro de você impede do Senhor lhe usar de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa, tá? Deus não pode ser colocado dentro da nossa caixinha, né? Aquela caixinha quadrada às vezes. Deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo nos usar, te usar, porque é para isso que nós somos chamados. Tá bom, gente? Então, esta é a aula de homilética que eu estou trazendo para vocês aqui. Espero em Deus que isso possa abençoar grandemente a tua vida, porque eu tenho uma alegria em compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado com outras pessoas. Beijo grande no coração de todos, Deus abençoe. E por último, não podia ficar, né? A tarefa será, você vai elaborar um sermão dentro das características que eu coloquei, das divisões que eu coloquei, da estrutura que eu apresentei aqui, tá? Você vai elaborar um sermão e vai entregar esse sermão, pode ser pelo WhatsApp, pode ser aqui na igreja, tá? E vai entregar esse sermão até o dia 30 de dezembro para mim. Aí nós vamos fechar o módulo homilética, tá? Qualquer tema, qualquer texto, você escolha, deixa Deus te usar, traz. Mas faça um bom sermão, que depois eu vou pregar esse sermão, que já vai estar prontinho mesmo, facilita para mim, tá? Um beijo grande para vocês.